Ok, vamos dando sequência ao nosso capítulo de número 9, que por sinal é bem grande e provavelmente a gente vai dividir aí em 3 vídeos, tá bom? Dessa maneira, você estará vivendo segundo suas limitações, sentindo pressão, insegurança e dúvida a respeito de sua vida financeira e do seu futuro. O sentimento reinante e duradouro será o desconforto, a insegurança de viver quase literalmente com a corda no pescoço. Para começar a jornada de fortalecimento dos músculos financeiros, o percentual mínimo indicado para essa etapa é de 60%. Ou seja, você vai comprometer no máximo 60% dos seus rendimentos mensais para pagar suas contas da forma correta. Vamos recapitular. Primeiro, pagar-se primeiro, só 5% do seu salário. Segundo, doar com sabedoria para quem precisa, 10%. Pagar todas as contas, 60%. Novamente, um orçamento familiar equilibrado e planejado é fundamental para cumprir a terceira etapa desse processo do fortalecimento financeiro. E eu vou parar aqui para me escrever isso dali antes que eu esqueça. 5%. Doar, 10%. Pagar contas, 60%. Ok. Pessoas bem-sucedidas chegam a viver com apenas 20 a 30% de seus rendimentos. À medida que os rendimentos crescem mais que os gastos mensais, elas podem deslocar os recursos antes usados para pagar as contas para investir e se tornarem mais ricas. Da mesma forma como a primeira e a segunda etapas do processo interferem nas crenças formadoras do indivíduo, pagar as contas de maneira correta também interfere em toda a cadeia de crenças financeiras. Antes de qualquer coisa, interfere na autoimagem. Como é a autoimagem de uma pessoa que anda em um carro esportivo, mas está endividada e também cheia de contas atrasadas, com medo de atender o telefone porque pode ser um cobrador do outro lado da linha? Como é a autoimagem e os sentimentos reinantes da pessoa que, apesar de andar coberta de grifes, tem seu nome negativo em instituições financeiras e órgão de proteção ao crédito? Assim, pagar todas as contas em dia melhora nossa autoimagem e nos faz acreditar em nós mesmos. Vamos a mais perguntas. Quem tem a melhor autoimagem financeira? Quem anda com um carro esportivo e caro e está com as prestações da casa vencidas, com CPF negativo, com cobradores batendo à sua porta, ou aquele que trocou seu carro por um mais barato, porém já se pagou o primeiro, doou 10% para os necessitados e ainda tem todas as contas pagas corretamente? Enquanto o primeiro está vivendo segundo suas limitações e tornando cada vez mais pobre financeira e emocionalmente, o segundo, mesmo de modo aparente, vivendo de forma mais simples, está seguindo suas possibilidades e se tornando cada vez mais rico. É questão de tempo para que o primeiro quebre financeiramente e o segundo fique de fato rico e próspero em seus próprios termos. Cumprida a terceira etapa, podemos entrar agora na quarta etapa, não menos importante que as outras 3. Vamos a ela. Quarto passo: investir para ficar rico. Essa etapa é mais prazerosa para muitas pessoas. Afinal, quem não quer ficar rico? No entanto, está diretamente ligada ao cumprimento das outras 3 anteriores. Uma completa a outra e todas juntas produzem o conjunto das crenças fortalecedoras, financeiras fortalecedoras. A maioria das pessoas trabalham para conseguir dinheiro. Porém, as pessoas com mentalidade rica fazem com que o dinheiro se multiplique por si só, independentemente se elas estão ou não trabalhando. O caso dos sócios Tiago e Bruno, mencionados no capítulo 6, retrata isso. Apesar dos gastos exorbitantes, Bruno conseguiu obter um patrimônio 2 vezes maior que o do sócio, porque investia mais e de maneira certa.
O percentual mínimo indicado para iniciar esta etapa é de pelo menos 10% do seu rendimento para ficar rico. Fique atento para não confundir essa etapa com poupança, pois a poupança, em nossa abordagem, é uma maneira de realizar sonhos e usufruir da vida. Para a maioria das pessoas, investir para ficar rico é um caminho desconhecido e repleto de armadilhas. Devemos minimizar os riscos, nunca desistir de investir e aprender a fazê-lo, investindo cada vez melhor, com mais segurança e mais rentabilidade. Esse é o caminho que não se trilha do dia para a noite. E quanto mais informação e conselhos experientes, mais seguro ficará e menos erros cometerá. Não esqueça, investir é um jogo de paciência. Em que investir? Não sou nenhum mega investidor, muito menos um expert em investimentos de alta performance. Dedico 95% do meu tempo ao que é minha missão de vida e paixão, que é ajudar as pessoas a serem tudo o que potencialmente são capazes por meio do coaching integral sistêmico. Já os meus investimentos dedico menos de 5% do meu tempo. No entanto, ao longo dos últimos anos, tenho feito bons negócios e colhido bons dividendos também. Já investi em ações, em títulos, em startups. Contudo, provavelmente, como não sou um investidor profissional, nem dedico muito tempo a isso, meu foco principal em investimento sempre foram os imóveis. Pois dessa maneira sinto-me mais seguro ao olhar para um terreno ou empreendimento e ver ali os meus recursos. Quando eu não tinha experiência em imóveis, eu aplicava meus recursos financeiros em loteamentos devidamente registrados e apartamentos ainda na planta, com toda a documentação de incorporação em dia. Era uma maneira de investir com menos rentabilidade, porém com muito mais segurança. Passei anos da minha vida investindo assim. Com o tempo, com mais informações e maturidade, percebi que a visão de um bom investidor é a combinação de 3 fatores. Primeiro, a segurança do investimento, o retorno sobre o capital investido e o tempo de retorno. Por isso me associei a 2 experts, um na área comercial e outro na área jurídica e imobiliária. Meu sócio expert imobiliário sabe o que comprar, como comprar, quando comprar e por quanto comprar. Já meu outro sócio cuida de todas as questões jurídicas e minimiza os riscos do nosso investimento. Com os 2, passei a ousar mais e a investir atendendo os 3 fundamentos: maior segurança, maior retorno sobre o investimento e tempo normalmente menor do retorno do capital investido. A diferença na minha cabeça patrimonial foi gritante depois da chegada dos meus novos sócios. Nossos investimentos imobiliários preferidos são terrenos para loteamento, terrenos em área comercial bem movimentada e imóveis arrematados em leilão. Para quem está começando, provavelmente o primeiro passo deve ser juntar algum dinheiro e ter um montante suficiente para comprar ou dar entrada em um imóvel. O segundo passo é ter um corretor confiável que possa orientá-lo em aquisições que preencham os 3 primeiros requisitos, começando, porém, com a segurança do investimento. Você deve estar se perguntando se é possível, com tão poucos recursos, tornar-se um investidor imobiliário. A resposta é sim. Você precisa, primeiramente, querer investir, mobilizar a sua atenção e intenção nessa direção e buscar informações de credibilidade de pessoas com perfil parecido com o seu e que estão investindo e, obviamente, tendo sucesso. O segundo passo é agir na direção certa. Sempre existirá um loteamento, um apartamento ou uma prestação de um imóvel que caiba no seu bolso. Depois de meses ou anos, esse imóvel terá se valorizado e então é hora de realizar seu lucro
e com ele fazer um novo e maior investimento. A maior armadilha dessa fase, porém, não são os maus investimentos, e sim a impaciência e a desorganização financeira. A impaciência faz com que a pessoa venda seu imóvel antes da hora e por motivos fúteis, trocando o investimento para ficar rico pela realização de um sonho, como uma viagem, um carro, ou uma festa, ou algo assim. A outra armadilha é não conseguir criar e manter-se dentro do orçamento. Por isso, as dívidas crescem e o novo investidor se desfaz de seu investimento para pagar as dívidas. Vamos a um caso. Tem uma amiga bancária que tinha seu orçamento muito apertado e por isso não conseguia investir e continuava vivendo o ciclo de paralisia financeira. Não por acaso, meu corretor me trouxe uma pechincha, mas as 4 últimas unidades de um edifício muito bem localizado, nas quais a construtora estava disposta a dar um desconto de 10% se fossem vendidas as 4 unidades juntas. Eu sabia que a construtora queria desmoronar o estande de vendas e liberar os corretores de plantão para outra obra, porém ainda faltava vender 4 unidades. Fiz a proposta de 15% de desconto e uma condição mais facilitada para pagar. Eles aceitaram minha proposta. Fiquei com 3 unidades e fiz com que minha amiga ficasse com uma. No início ela me odiou. Temia não conseguir pagar, duvidando se teria dinheiro suficiente para pagar as prestações. O fato é que ela pagou as prestações apenas com os sapatos e as bolsas que deixou de comprar. E o melhor, fez isso sem alterar em nada sua qualidade de vida. Em menos de 6 meses, vendi 2 dos apartamentos pelo preço de tabela, embolsando 15% do valor do imóvel em cada, sem investir praticamente nada. Nada mais ingênuo e infantil do que ouvir e pedir conselhos a quem não tem resultados positivos e concretos a mostrar. Antes de contratar um corretor, certifique-se de que ele tem clientes parecidos com você e tem o portfólio de imóveis, o tipo de imóvel que você procura. Também é fundamental conhecer clientes desse corretor para testar seus compromissos e sua credibilidade profissional em atender às suas necessidades. Lembre-se de que, depois de ter cumprido a primeira etapa de se pagar primeiro e assim ter acumulado em casa 10 a 20% do valor de seu rendimento mensal, você pode direcionar os 5% do seu pagar primeiro, excedentes para o 4º passo, que é investir para ficar rico. Fazendo isso, terá 15% para investir e enriquecer. Parabéns! Você já está cumprindo as 4 etapas do comportamento financeiro fortalecedor. Primeiro, pagar-se primeiro, 5%. Segundo, doar com sabedoria para quem precisa, 10%. Terceiro, pagar todas as contas, 60%. E agora o 4º lugar, investir para ficar rico, 10%. 5º passo para poupar para os sonhos. Você vive ou sobrevive? Essa pergunta pode parecer sem sentido, mas na prática, as pessoas que não usufruem da própria vida se tornam sobreviventes, sobrecarregados da própria história. Levam uma vida pesada, estressada, cansativa e sem sentido. Quando olhamos para nós mesmos e nossas necessidades, passamos a ter uma percepção mais holística e compreendemos que temos necessidades básicas para comer, beber, nos proteger, mas também necessidades secundárias muito importantes, como amar, se divertir, rir, se alegrar e socializar. Se cumprir essas 2 categorias de necessidade, o ser humano estará longe de ter uma vida plena e feliz. Por incrível que pareça, para algumas pessoas, se bem usado, o dinheiro pode ajudar quem quer que seja a realizar essas 2 categorias de necessidade. Se bem usado, o dinheiro pode ajudá-lo a se alimentar, morar e lhe dar proteção, como também pode ajudar a se divertir, rir, compartilhar momentos tremendos com as pessoas que ama. Fique atento, pois o dinheiro por si só não é capaz de fazer nada de bom nem de ruim. São suas decisões sobre como usá-lo que farão toda a diferença.
Cumprir essa etapa produz crenças profundas de merecimento. Afinal, a cada mês que poupo para realizar meu sonho, ou pago a prestação de uma viagem ou de um carro, é como afirmar para mim e para todo mundo: eu sou merecedor de coisas boas. É um reforço mensal das crenças de merecimento. Quando me prestigio com algo benéfico e importante para mim mesmo, reforço consciente e inconscientemente que sou uma pessoa importante e valorosa. Afinal, por que me prestigiaria ou me beneficiaria se não fosse alguém valoroso ou importante? O momento magistral é quando chega a hora de realizar seus sonhos e vivenciar os momentos mágicos para os quais poupou. Afinal, assim sua autoimagem é elevada a um novo patamar de valor próprio. Para cada meta pessoal ou profissional realizada, existe a expansão de suas crenças de identidade. Quando me vejo vivendo algo que nunca vivi ou experimentando um sonho novo, a autoimagem é elevada e expandida. Já sabemos que uma mente que se expande jamais volta para a mesma posição. Cumprir estas e todas as 4 etapas anteriores é como fazer uma musculação financeira. Será necessário repetir esses comportamentos para criar novos e profundos hábitos e, com eles, novas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Repetir cada uma das etapas mês a mês produzirá mudanças em sua maneira de pensar e se sentir. Essas mudanças são capazes de produzir um nível de prosperidade nunca imaginado por você. Nessa etapa, você separará 10% do seu rendimento mensal para poupar ou para pagar a prestação de um sonho importante. Não importa qual é o sonho, o importante é que ele aqueça seu coração e gere expectativas positivas ao longo do processo. É fundamental que você se sinta como uma criança entusiasmada esperando pela noite de Natal para ganhar seus presentes. Cientistas mostram que pessoas que realizam seus sonhos no campo do fazer são bem mais felizes do que as pessoas que realizam seus sonhos no campo de ter. Fazer uma viagem preenche mais uma pessoa do que comprar um jet ski, por exemplo. Ganhar o dinheiro com passeios com amigos nos faz mais felizes do que comprar um relógio. Fazer um passeio nas dunas do Ceará ou no deserto de Dubai com sua família ou com seus amigos o fará mais feliz do que comprar uma televisão ultramoderna. Se percebermos bem, a felicidade humana está e sempre estará calcada no compartilhar as coisas simples da vida com outras pessoas. Não é o balão ou o carro esportivo que o tornam um momento importante. Não é a televisão moderna ou o passeio no deserto, mas quem está presente naquele momento e a conexão que estabelecemos. Mediante essa abordagem sobre a realização de sonhos, fique atento para que sempre existam pessoas importantes em seus sonhos. Afinal, é a presença dela que os faz valerem a pena. Não importa quão difícil esteja a sua vida neste momento. Se quiser mudar, você precisa antes mudar suas crenças de merecimento e de valor próprio. Nada como investir na sua felicidade e alegria para produzir crenças financeiras fortalecedoras. Para ter o suficiente para investir 10% de seus rendimentos e realizar seus sonhos, talvez seja necessário reduzir novamente seus gastos e seu padrão aparente de vida. Faça o que tem de ser feito, por mais desafiador que seja. Pessoas fracassadas fazem apenas o que dá prazer imediato. Pessoas comuns fazem coisas fáceis. Pessoas de sucesso fazem o que a maioria não está disposta a fazer. Você vai se dedicar a assumir qual identidade? Você cumprirá as fases anteriores e direcionará 10% dos seus rendimentos para realizar seus sonhos? Se você já está cumprindo 5 das 6 etapas do comportamento financeiro fortalecedor, parabéns! Vamos relembrá-las. Primeiro, pagar-se a si mesmo 5%. Pagar-se primeiro 5%. Segundo, doar com sabedoria para quem precisa, 10%. Terceiro, pagar todas as dívidas, 60%. Quarto,
investir para ficar rico, 10%. Quinto, poupar para os sonhos, 10%. Alguém que busca essa proporcionalidade de gastos vive uma vida equilibrada financeiramente, como uma pessoa próspera em seus próprios termos, segundo suas possibilidades. Não importa se ela tem um rendimento mensal de R$3.000 ou de R$200.000, pois ela cultiva a prosperidade, a paz de espírito e o valor próprio. Quais são os sonhos para os quais você começará a poupar? Às quais realizações pessoais você vai dedicar 10% de seus sentimentos e seus rendimentos? Quais relações pessoais vão mudar suas crenças sobre si mesmo? Quais experiências de prazer e conquista pessoal serão inesquecíveis em sua vida e na vida dos seus? Quais experiências você pode proporcionar para si e para os seus parentes que vão deixá-los ainda mais unidos? Quais sonhos o tornarão uma pessoa com mais crenças de merecimento e sentimento de capacidade? Exercício. Escreva agora a relação de 5 sonhos a serem realizados na sua vida. É importante colocar ao lado de cada sonho o valor aproximado e de quanto será a poupança ou a prestação mensal. Dessa forma, você poderá planejar e colocar data para a realização de cada um dos seus novos sonhos. Por exemplo, vamos fazer uma tabela dividida em 3 partes. Relação dos sonhos, valor e poupança mensal. Então, na primeira linha você vai colocar primeiro sonho, do lado abaixo o valor que custa esse sonho e quanto você tem que guardar por mês para realizar esse sonho. Assim sucessivamente até você fazer 5 sonhos.